Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao episódio número 42 dos... Os Profs Podcast. Perfeito. Hoje estamos com uma convidada extremamente especial, a nossa supervisora, Márcia Rodrigues. A gente trouxe até uma colinha para poder falar sobre o gabarito, tá? Extenso, viu? Exatamente. Teve que reduzir a fonte para caber tudo aqui. Vamos lá? Vamos. Vou apresentá-la. Uhum. Márcia Rodrigues, formada em Pedagogia pela Universidade Camilo Castelo Branco. É especialista em Psicopedagogia Institucional pela Universidade Cruzeiro do Sul. Especialista em Avaliação Educacional de Projetos e Programas pela PUC São Paulo. E Pedagoga Social pelo Instituto ProMinas. Perfeito. E ainda tem uma parte 2. É também sócia-diretora da TUI Consultoria em fortalecimento de lideranças e organizações, com uma trajetória de 29 anos em gestão estratégica de programas, projetos sociais, educacionais, facilitação de grupos e pessoas nas áreas de gestão, fortalecimento institucional e pedagógico. Também como avaliadora na construção de diagnóstico situacional relacionados à criança e adolescente. Tem também atuação em mais de 12 estados brasileiros e internacionalmente em Moçambique. Possui 3 publicações na área de educação e de diagnóstico. Atua desde 2007 como consultora do FICAS em São Paulo e é consultora aqui no Instituto Girassol de Desenvolvimento Social há 12 anos. Marcinha, depois dessa extensa apresentação... Que bagagem! Meu Deus! Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Perfeito. Marcinha, ficou alguma coisa de fora que você queira adicionar? Não, acho que só falar que eu sou de São Paulo, mas com um pé em Minas e outro em Alagoas, de tanto que eu venho pra cá. Então eu sou uma paulista mineira, mas com o coração alagoano. Aê, muito bem. Perfeito. Começando, Marcinha, como atuamos aqui no terceiro setor, a gente sabe da importância que tem os projetos sociais. Sim. Passa por uma reformulação durante alguns anos, principalmente com as leis recentes que passam a ser OSCs. Talvez não seja um assunto que tenha tanto assim, alcance para o público, mas não são mais ONGs, são OSCs. Mas Isso. focando no impacto que essas ONGs têm, qual é a importância da atuação de ONGs como o Instituto Girassol? É fundamental. Eu falo que eu venho de uma organização social. Eu sou fruto dela. Eu sou um impacto de uma ONG, que agora é uma organização social, né? Isso. Organização da Sociedade Civil. Esse é o novo nome, o nome correto que a gente fala. Eu fui uma criança atendida por uma organização em São Paulo. Depois me tornei voluntária, me tornei educadora, coordenadora e fui da diretoria dessa organização. Quando a gente fala de organizações sociais, a gente tem sempre que pensar que elas nascem normalmente de uma necessidade da comunidade. Então teve uma demanda, teve um problema na comunidade e a população, né, unida no coletivo, resolve atuar para resolver. E aí ela forma uma instituição, uma associação. É assim normalmente que surge. Então os projetos, né, as organizações, elas atuam sempre visando resolver uma demanda da comunidade. Essa é a lógica. Claro que quando a gente fala de institutos, eles surgem porque a instituição, a empresa quer priorizar uma ação, priorizar uma área de atuação. Mas as organizações como a gente conhece, não. Elas surgem por uma demanda. E elas são fundamentais, porque se elas surgem para resolver um problema, quem está na comunidade, quem está pisando lá nos problemas diários, é que vão conseguir resolver de fato aquela problemática. Então todas são fundamentais, desde que elas atuem de fato com o olhar do coletivo. Porque a gente sabe também que algumas viraram INGs, né? São indivíduos que se acham donos da comunidade e querem fazer uma ação. E não é demérito da pessoa fazer isso, né? Querer visar um benefício para a comunidade. Mas desde que ela faça isso com um olhar único, é complicado, porque você não consegue ter o olhar mais ampliado do que o coletivo deseja, do que o coletivo precisa. Então é fundamental. Eu estava tentando lembrar mais cedo de um ditado africano, que a gente fala que um rio é formado de vários riachos, né? Então, para a gente poder ter uma transformação global, a gente precisa sim de transformações locais. Ela que faz o coletivo. E a transformação local, ela passa pelas instituições que aqui existem, né? Perfeito. Perfeito, perfeito. E olhando agora para essas OSCs, né? Quais os indicadores que você considera ao avaliar o sucesso que ela tem dentro da comunidade? Eu não financio projetos. Sim. Mas eu, enquanto avaliadora de projetos, eu normalmente atuo
a partir de um edital. Então, os indicadores são muito relativos, porque cada edital vai ter um grupo de indicadores. Mas né? geralmente, assim, né? Quais são os mais utilizados? Agora, eu vou te falar assim, no geral. Então, Sim. o que normalmente a gente vai olhar? Todas as organizações. Se a missão, se as ações, né, desenvolvidas, o projeto está prevendo, os seus objetivos estão ligados à missão da instituição, né, se eles estão alinhados, não é um projeto que trabalha, sei lá, com idosos e a instituição só trabalha com criança e adolescente, não está de acordo, né? Ela não tem expertise para isso. Ela pode ter, enfim, parceiros para isso, mas não é a veia dela, não é a causa dela. Isso a gente vai levar em consideração. Como também relevância do projeto para aquela comunidade. Se a comunidade, se a organização entende a viabilidade daquele projeto para aquela comunidade. Porque um exemplo, tá, vou dar. Eu posso querer trabalhar com um projeto no interior do Pará, onde a energia não é estável, que só tem energia à noite com gerador, e eu quero fazer um projeto de informática de dia. Tem lógica? Não tem, não é viável. Não tem. Entendeu? Então, quando eu sou um financiador que eu olho, eu tenho que conhecer a localidade. Daí uma outra dica de um indicador é que a instituição fale da sua localidade, faça a contextualização do seu espaço, porque senão quem está lendo de fora tem um olhar também já viciado. Eu conheço o Pará, né? Então eu vou falar do ponto de vista da Márcia, que está avaliando, mas pode ser que no contexto você fale, nós temos placas solares agora, a gente está conseguindo gerar energia de dia, né? A energia já chegou aqui, na luz para todos, então tem vários contextos. É importante sinalizar. Mas eu acho que esses são os mais importantes. Relevância do projeto. O número, hoje em dia, a diversidade é fundamental. É um indicador primordial. Então, o quanto essa organização é diversa, o quanto tem processos, né, prevendo essa diversidade, inclusive na diretoria da instituição. A equipe de trabalho, ela está na instituição há quanto tempo? Ela é nova, ela tem... Qual a formação dessa equipe? Né? É só de voluntários? É de voluntários e profissionais, prestadores de serviço ou CLT? Como é que é essa diversidade? Porque aí você também consegue entender que a organização, ela tem um grupo formado que está lá de forma fixa. Não é assim, não há uma rotatividade de profissionais, porque isso também prejudica a continuidade do projeto. Isso. É um problema que talvez tenha que ser abordado, né? Porque muitas vezes as organizações, todas elas não, a maioria depende de repasses e que são intermitentes. Hoje tem um ano, o projeto foi previsto para um ano, ele tem todo o aporte financeiro para ser executado. Ele passou por todos esses sinais, esses índices que a Marcinha apontou. Mas e no ano que vem? É incerto, gente. Então, esse é um problema que a gente tem com as organizações. É a continuidade da atuação. E que são, na maioria, importantes. Porque é um olhar de uma pessoa, de um grupo, que viu uma necessidade na localidade, viu a potencialidade acima da dificuldade que existe e buscou recursos. Conseguiu uma ação durante um ano. Mas a gente sabe que para ter um resultado efetivo, um impacto social da organização da sociedade, requer tempo, esforço e dedicação. Um ano é insuficiente. É insuficiente. É insuficiente. Você tem resultados rápidos, e tem que ser resultados rápidos. Mas a longo prazo, que são resultados maiores, como Marcinha, por exemplo. Alguém que saiu de um projeto e impacta no Brasil inteiro. É impossível você prever isso, mas é você saber que isso vai gerar um fruto muito grande, que é uma semente lá na frente. Gente, essa entrevista de hoje foi uma mão na roda, viu? Foi. Tá sendo uma mão na roda, sabe por quê? Porque justamente semana passada que foi lançado um edital aqui no município de Boca da Mata, certo? E tem várias pessoas aí sedentas de escreverem projetos. Isso. E olhe com quem nós estamos nesta mesa hoje. Desculpa, Brasil, os próprios podcasts, tá? Perdão demais. Então, assista todo o episódio. Aproveite, né? Pra colher o máximo que puder desta pessoa maravilhosa aqui, muito inteligente, acerca de projetos sociais, acerca de transformação social. Então, vamos lá? Vamos prosseguir? Agora um outro. A gente falou sobre os projetos, as bases que são necessárias para um projeto ser viável. Mas algum desses projetos, que a sua trajetória é longa, provavelmente entrou em contato com muitos projetos diversos. Algum projeto que saltou mais aos olhos, que ele foi especial? Alguns, pode ser até. Vários projetos me saltaram aos olhos. Eu vou falar dos mais recentes, que a memória já vai falhando, né? A idade vai chegando. Eu acho que teve um projeto que eu atuei no Ceará,
com uma associação de artesãs. Então o projeto, e aí não vou falar o parceiro, mas esse projeto previa uma organização, um fortalecimento do coletivo de pessoas para que elas formassem de fato uma associação, porque elas não tinham. E quem já tinha associação tinha que ajustar a sua organização, alinhar a missão, fazer a sua visão e até documentalmente mesmo, porque muitas estavam irregular. Essa associação, então, esse grupo de mulheres da comunidade de Mucaúba, Muquem de São Pedro, no interior do Ceará, ela é formada por mais ou menos 60 famílias que moram nesse povoado. E aí já tem um grupo de mulheres que faziam artesanato. Então essas mulheres trabalham com a fibra de carnaúba, né? E um trabalho excelente. Porém, elas não tinham uma sede, não tinham uma constância de trabalho, porque é isso, né? Para você colher o material, para você fazer o artesanato, então você também tem que comprar de outro local, nem sempre tem lá. Então nós fizemos, elas de fato organizaram essa associação, trouxeram o maior número de pessoas, muitas eram até da mesma família, mas é uma demanda da comunidade e é uma potência da comunidade, então elas conseguiram se organizar. E aí, na sequência, nós trabalhamos com elas a elaboração de projetos. Elas não só se superaram, elas conseguiram financiamento para fazer a sede. Meu Deus! A sede lá. Elas conseguiram, e depois da sede, elas mandaram um projeto, elas construíram, e aí é o orgulho. Elas fizeram um projeto simples, uma linguagem simples, mas que conseguiu mobilizar recursos para dar formação para outras mulheres. Isso é excelente. Entendeu? Porque não é meramente uma pessoa de fora que veio para ajudar, para contribuir com fortalecimento. Tá, você contribuiu, elas não pararam por aí. Elas se fortaleceram, elas se empoderaram e construíram projetos para elas mesmas. Então, estão fazendo um super trabalho. Já foi para fora, foi para o Rio, foi para outros lugares, mostrar o artesanato com qualidade. Isso é excelente. Assim como elas, tem outras organizações. O próprio Instituto Girassol, com o projeto Plantando o Futuro. O projeto, ele vem a partir de uma demanda do município, que já trabalhou com leitura e escrita desde 2015, ou além disso. E o projeto acabou dando muito certo aqui dentro. A gente leva isso para o município acolhe e fala, vem fazer aqui dentro também. A gente entra na escola, trabalhando xadrez, trabalhando vídeos, né? A gente trabalhava cineclube. Depois vamos também trabalhar contação de história. Deu super certo. Agora a gente vem de novo, a escola fala, isso é legal. A gente olha para a situação do município hoje e fala, no município há um déficit de leitura e escrita. O que a gente pode fazer? Funcionou contação, aí a instituição faz outro projeto, validado pela Secretaria da Educação. E ele vai para as escolas. Era para atender 700 e hoje está atendendo mais de 2.000 crianças e adolescentes. Isso é excelente. Com certeza. Com uma equipe comprometida, né? Isso. Superando os resultados previstos. Isso é ótimo, gente. Então tem vários projetos, assim como aqui. Estou citando 2 do Nordeste, porque puxando lenha para cá. Puxa para o Nordeste. Puxando lenha para cá, mas tem vários projetos em São Paulo, com instituições belíssimas. Mas eu reforço que, tanto aqui como no Ceará, o Ceará tem o maior índice educacional do país, né? Mas ainda temos organizações muito simples, que ainda têm dificuldade de construir indicadores, mas ao contrário do que se imagina, uma organização constrói seus próprios indicadores, faz o seu processo avaliativo da forma que ela consegue. Então o Ceará faz, o Instituto também faz. Eu acho que aí a gente consegue mensurar ainda melhor quais foram os avanços, os resultados que esse projeto conseguiu trazer para a comunidade. Perfeito. Porque o objetivo é esse, né? Com certeza. A gente vê que é o próximo passo, né? A organização que ela surge da necessidade da comunidade, localmente um grupo ou um indivíduo, ele coletivo, né? Isso, ele toma iniciativa,
Aí ele passa a se transformar em uma instituição, ele cria um projeto, não precisa ser escrito com uma linguagem muito refinada, como assim falou, sendo simples, falando com a pessoa que vai financiar o seu projeto. Aí quando esse projeto se firma, ele se torna um instituto, uma associação, e ele começa a disseminar. Pronto, por exemplo, hoje, o instituto ele nasceu como projeto Girassol, de uma necessidade. Hoje, 17 anos depois, se torna Eu fui uma das atendidas do projeto Girassol. Olha aí, mais uma mais um impacto do Instituto. Eu fui uma das atendidas. Isso. E hoje continuo por aqui, né? Há 16 anos atrás, deixem em off minha idade, por favor. Corta, faz um pi na hora da idade. Certo? E hoje continuo por aqui, né? Isso, perfeito. E passa a ter uma atuação, esses institutos, essas associações, de pulverizar os projetos. Formar outras instituições, formar outros grupos para que inspirar outros. Isso, perfeito. São histórias que vão se disseminando. Você falou, mesmo o Ceará tendo os maiores índices de educação do Brasil, ainda há muita desigualdade, que é uma questão que ela é muito ainda gravada no Nordeste, principalmente. Sim. No Brasil é um problema, mas no Nordeste principalmente. Então a atuação dessas instituições é essencial para combater esses tipos de desigualdades. E mais uma vez, com diversidade. Um projeto, por exemplo, feito por mulheres para mulheres. Se fosse liderado por um homem, teria pouca validade. Exatamente. Mas o olhar de uma mulher de dentro da comunidade sobre isso é essencial. É de quem conhece, né? Isso. Quando o projeto está ali dentro da comunidade e ele é feito mediante uma problematização que foi vista e sentida diariamente pela comunidade, e a comunidade faz uma mobilização para que eles venham peraí, aqui realmente existe a necessidade de fazer um algo a mais. Isso. Aqui está precisando de algo a mais. O que é que a gente pode fazer? Quando, é como a Márcia falou, quando parte deles, por eles e para eles, com certeza a eficácia do projeto ela vai ser um resultado perfeito no final. Né? Mas vocês sabem que um item importante é quando a gente escreve projetos, e a gente, não só quando a gente escreve, quando a gente é visitado, né? Sim, quando uma instituição é visitada, é importante que ela deixe claro não só os problemas que a comunidade tem, mas sobretudo o que ela tem de potência. Porque quando eu falo de um projeto do Ceará, eu estou falando que aquelas mulheres são uma potência. Antes de falar do projeto dela, você vai conhecer a história das mulheres, você está vendo que as mulheres sabem o que querem, elas têm clareza, elas se mobilizam, elas fazem rifa, elas fazem festa, não é depender do dinheiro do financiador só. É falar, a gente precisa de apoio, mas nós também fazemos a nossa parte. É meio que uma contrapartida. Isso faz toda a diferença. Como é que a instituição entra nisso? Como é que o Instituto Girassol entra nisso? Ele vai pedir um apoio, porque a gente nunca fala, estou pedindo, né? Estou passando a sacola, não é isso. Mas é dando a oportunidade do financiador investir numa causa que é relevante naquele município. Isso. Então, mas não é só isso. O que o Instituto está fazendo aqui internamente para mobilizar recursos, para poder investir também nessa causa? Não é só contar com o que vem de fora. Então, é olhar também para a potência que o município tem. O que aqui tem de bom? Só tem mazela, só tem coisas ruins? Porque se só tiver coisa ruim, eu não invisto. Porque um dinheiro, uma sementinha não vai resolver nada. Então, que impacto vai ter? Nenhum. Então, isso também é uma dica. Quando eu escrevo o projeto, eu também tenho que pensar, quem mais vai apoiar esse projeto? E às vezes não é só com dinheiro, às vezes é com recurso. Às vezes é uma pessoa que vai vir vai dar uma capacitação, né, e que vai conseguir contribuir com o projeto de alguma forma. Então, é ficar atento também a essas questões. Sabendo que o projeto ele tem começo, meio e fim. O projeto ele não é perpétuo. Eu posso repetir o projeto por vários anos. Mas ele sempre vai ter. Mas ele sempre vai ter um fim. Então, eu posso fazer o projeto de um ano. Nesse ano, o que eu consegui atingir? Não consegui, eu vou fazer ele de novo o ano que vem. Mas ele de novo vai ter um ano. Exato. Mas ele sempre atende alguma coisa. Porque também se ele não atendeu nada, ele não foi bem escrito, né? Então eu tenho sempre que ter clareza que ele vai ter um fim. Então, o que eu quero aqui nesse fim? O que eu quero em um ano com esse projeto? Isso. E transparência com a comunidade, né? Porque se ele teve resultado, a comunidade inteira vai validar, né? Isso, todo o projeto. Que você falou também, o meio e fim serve também para avaliação. Não é avaliação somente para o financiador, é para o próprio projeto. O que a gente fez que pode melhorar? O que foi? Aprendizagens. Isso. O que a gente fez que não pode ser repetido. Deixa só, gente, pelo amor de Deus. Vocês estão vendo a importância dessa entrevista de hoje para o que está acontecendo em Boca da Mata? Cola. Não só em Boca da Mata, né? No estado inteiro. Não mas eu estou dizendo especificamente aqui porque
o edital foi lançado aqui e eu vejo que tem pequenos grupos que têm interesse em estarem, né, elaborando um projeto, mas não tem expertise, não sabe ainda por onde iniciar, entende? E tá aqui, é a joia. Exatamente, Gente, aproveita. os profs estão trazendo a joia pra vocês. Só um Dois adendo, feras aí falando de infelizmente. mim, dois feras. Humilde. Ai, Só meu uma Deus. questão que a gente tem que falar. Infelizmente, eu acho que quando o episódio sair, não vai ter o edital aberto ainda. Que ele vai ter uma data X e o episódio sai após. Mas, isso não é... Já fica pra próxima. Isso. Façam projetos, porque sempre tem edital aberto. sempre. Não só aqui no Isso. município, mas no Brasil inteiro. Procure editais que vocês possam submeter seus projetos. Você tem uma ideia que ela é relevante, procure colocar no papel. Comece simples. A gente começa primeiro pensando, estruturou ele, o comecinho, aí o esqueleto vai tomando forma. Exato. Aí quando você vê que ele tá bonito, submeta em vários lugares. Gente, mas realmente é muito importante isso que a Alan falou, né? Mesmo que não tenha edital aberto, mas sempre ter um esboço, né? De um projeto Isso. pré-pronto. Porque Fala, assim que abrir... banco de projetos é o nome Isso. correto. Olha, Desculpa. é Banco de projetos. Vai fazendo essas propostas e deixando lá guardadinha. Quando Né? surgir um Quando edital... surgir- porque você faz a partir de uma necessidade, lembra? Sim. Só que as necessidades mudam. Isso. Às vezes você pode levantar quais são as necessidades da nossa comunidade. Não é só necessidade. Quais são as necessidades e os desejos da nossa comunidade? Sim. Ah, são esses. Mas qual que é o prioritário? É esse que eu vou fazer primeiro. É esse que eu vou. Qual é o segundo? A gente pode criar uma ordem Linha aqui. de prioridades, né? Isso, um ranking. E aí a gente vai escrevendo os projetos. Muito bom. Vai fazendo esse roteirinho. Arrasou, tá Perfeito. vendo? Anota aí, menino. Ah, no Instituto Girassol tem sugestões de roteiros, base. Colhem aí também. Uhum. Vai lá. Olha, de novo. Vai aproveitar esse material. Isso mesmo. Aproveita, sério mesmo. Perfeito. Sim, mas vamos agora, né? Pensando em todo o impacto que os projetos sociais eles causam, certo? Uma forma de dar sustentabilidade a isso. Perfeito. Olha, a sustentabilidade de um projeto é bem complexo, porque as organizações de base comunitária, elas dependem de um financiador para poder, né, desenvolver os seus projetos. Muitas vezes a gente conta com voluntários, isso também ajuda, mas isso não pode ser a única possibilidade para o desenvolvimento de projetos. Isso, inclusive, é mais um item na hora da avaliação. Uma organização que é só formada por voluntários, ela nem sempre tem uma pontuação muito boa. Porque um voluntário, ele vem e muitas vezes ele não consegue ficar o tempo todo. E ele acaba saindo e isso desestabiliza o projeto. Então a gente precisa pensar em diferentes fontes de recurso. A gente não pode centralizar todas as fichas de uma instituição em uma única fonte. Então a sustentabilidade passa por diversificação das fontes. Então eu vou mandar o projeto para um edital, mas eu vou atrás de outro tipo de financiamento, eu vou atrás daquelas vaquinhas de internet, eu vou atrás de doação individual, eu vou atrás de doação de recursos materiais, não só do dinheiro. Isso tudo contribui para a gente dar maior sustentabilidade para o projeto. E quando o projeto ele é bom, uma forma de você também trazer a sustentabilidade dele é disseminar esse projeto para outras instituições. E aí, se eu trago outras instituições para fazer comigo, cada uma faz um pouquinho, cada uma cede um pouquinho, vamos colocar esse projeto em prática. Não só para esse município, como eu posso contribuir para desenvolver no município vizinho. Então, ele vai se expandir, ele vai ser ampliado, até com o mesmo recurso, ou com um recurso até menor, mas a potência envolvida são as instituições, são os atores que fazem parte desse projeto. E aí você muitas vezes não depende de muitos recursos, mas depende de muita articulação. É a articulação que também está no segredo da sustentabilidade. Mobilizar. É mobilizar. Que é um acréscimo que não tem um valor muito fixo, né? Diferente do orçamento, que ele tem começo, meio e fim e tem tudo destinado. Você Isso. conseguir um parceiro, alguém localmente que ceda, né, o material por um período, é um ganho. Gente, mas para uma instituição que ela está começando, ela ter apoio, né, de replicadores é muito importante. Mas vamos pensar, porque a gente sempre pensa de um financiador só. Vamos supor que a gente tenha um financiador aqui, um parceiro no município que ele Certo. doe pãozinhos, pães. Durante todo o ano, uma vez por semana, ele vai doar 50 pães. Eu consigo outra padaria, outro parceiro que possa me doar mais 50 pães, uma vez por semana? Isso tem um custo no final. Isso é recurso.
Isso é um valor grande. Tem alguém aqui que possa fazer a doação de 10 litros de água sanitária? Então, às vezes, uma família faz uma doação, às vezes 10 famílias que nem tem filho aqui, mas elas podem contribuir. Então, a gente precisa aprender a olhar para os ativos, porque às vezes tem famílias com maior poder aquisitivo que podem contribuir. Então, a gente pode ir atrás deles com o projeto na mão, mostrando também no final do ano, mostrando no final dos processos, mostrando os resultados e sabendo valorizar. Tão importante quanto arrumar parcerias, mobilizar parceiros, é a gente manter os parceiros. E a gente mantém os parceiros falando com eles, valorizando cada esforço deles para com o projeto. Então, é colocando no site da organização, é mandando uma cartinha no dia do voluntário, é mandando uma cartinha no final do ano, é na Páscoa. Isso você também dá crédito, né? E você anima a pessoa. Ela não tá, você não está olhando para ela só enquanto para obter recursos, mas está olhando para a pessoa que está fazendo a doação, para a instituição que está fazendo o apoio ao projeto. Então, a gente tem que pensar em várias formas de levantar recursos. A complexidade, recursos, né? Humanos, financeiros e de materiais. Não é só um tipo de recurso. Isso. Então, mais cuidado no planejamento, né? A gente faz uma formação e estamos chegando na etapa em que é o orçamento. Esse é o problema, né? E o orçamento que a gente pensa assim, os gastos previstos, a gente prevê todo mês o gasto com alimentação, transporte, material, enfim. Mas, por exemplo, em um ambiente que seja alugado, muitas vezes acontece o aluguel do nada subir, não do nada, mas sem aviso muito prévio, economia flutua, os preços podem subir e descer. E outra coisa, do nada, a fiação dá um problema. A instituição trabalha com computadores. Um gasto que você não esperava e não foi esperado no projeto. Exato. Parte elétrica. Isso. Aí é onde alguma alma abençoada que venha. Não, eu tenho um curso de eletricista, eu vou aí fazer tudo para você. Perfeito. Isso vai salvar a organização e atuar durante um ano inteiro. Porque pensa, você tem o dinheiro literalmente contado. Então, esses parceiros são essenciais. Como o Flávio falou, principalmente aquelas instituições que estão engatinhando ainda. Isso. Que não tem uma sede própria. O espaço é cedido muitas vezes. Então, para eles atuarem, é no mínimo detalhe. Algo que der errado pode inviabilizar o projeto no decorrer do ano. No final do ano, os indicadores, resultados, você não vai ter. E, principalmente, eu acho que isso impacta na comunidade. Isso, que é uma das questões que tem que trazer. O quão impactante é o projeto, eu acho que ele vai além dos números, mas na resposta da comunidade. Aqui os pais, quando nós fazemos reuniões com os pais dos educandos, eles sempre trazem relatos que os filhos gostam de estar aqui, se sentem bem. Isso é um relato positivo da nossa atuação. É um educando que vê a gente na rua, dá um abraço. Oi, tio! Isso é tanto gratificante para a gente como profissional que atua, quanto para o projeto como imagem, como instituição no município. A gente pode, enfim, o recurso pode não existir em algum momento, mas o reconhecimento da população vai com certeza. Né? Isso é fundamental para o financiamento de projetos. Eu vou dar uma dica e um depoimento de uma ação que eu fazia quando eu ia visitar projetos. Em parceria com algumas instituições, a gente visitava o projeto antes de aprovar. Então ele era pré-selecionado e aí eu ia em loco visitar o projeto para saber se ele existia de fato. Porque sempre tem aqueles que fazem um bom projeto não existe, né? E aí eu ia na instituição para ver se ele existia. E eu não marcava, não agendava. Era uma visita. Surpresa. E quando a gente ia na instituição, começou sendo surpresa. Depois a gente agendava, porque muitas vezes a liderança não está lá. Mas antes de chegar na instituição, 1 quilômetro antes, 2 quilômetros, a gente parava. E aí eu ia perguntar no vizinho, você sabe onde fica tal instituição? A pessoa, não, tem aqui, não é aqui não. E aí, isso demonstra o oposto do que você falou, Ana. É a falta de credibilidade, de conhecimento, de visibilidade da organização que tem no município. Né? Então, às vezes você passava, e não era uma pessoa, você passava 5 pessoas na rua perguntando, e a pessoa, se ninguém conhece, opa, liga o botão de alerta, porque essa organização, no mínimo, ela não é referendada, reconhecida pelo município, pela comunidade. Já ao contrário, você vai lá no município, que você chega, às vezes não é o nome da instituição. Né? Um exemplo, você conhece uma organização que tem aqui, chamada Instituto Girassol de Desenvolvimento? Desenvolvimento não, mas o Girassol eu sei onde é. Eu sei onde é o Girassol, é diferente. Porque você consegue identificar, e lá é bom, você gosta, você é de lá? Sou, eu participo lá, você gosta? Eu gosto.
Isso dá uma validada no projeto, né? O oposto também é verdadeiro. E aí, que é pré-seleção, às vezes, barra aí, continua só na pré. Ano que vem tente mais uma Fica lá vez. paradinha, bichinha. Só na pré. Perfeito. Uma outra pergunta. Como os projetos sociais podem se adaptar suas abordagens para atender as necessidades específicas de comunidades diversas? Eu acho que essa pergunta abrangeria o Instituto hoje. O Instituto ele começou abordando uma temática específica que foi o chamariz para ele surgir. Mas hoje o Instituto ele tem diversas frentes e um público diverso também. Desde crianças de 8 anos até adolescentes e jovens até 29 anos de idade. É um público muito diverso com necessidades distintas até. Isso. Eu acho que é sempre, as organizações sociais têm sempre que ficar atenta ao que a comunidade necessita, o que ela quer. Vai além do que a gente pode oferecer. O que a comunidade quer? Mas muitas vezes a comunidade quer tanta coisa que a gente não consegue atender. Então, a partir do momento do que elas querem e o que eu sei fazer, a gente faz uma soma. Aí eu faço equalizo, balança, né? Eu tenho que equalizar. O que elas necessitam, o que elas querem, mas o que eu posso oferecer a partir da expertise, da experiência da instituição. Então, por isso que educação é é o carro-chefe do Instituto Girassol. Educação não formal, educação, né, qualificação profissional, educação para valores, educação para formação humana, que é essas vertentes, mas é sempre o processo educacional. Inclusive educação com famílias, Sim. né, por meio de cursos, a educação mais voltada para a economia, né, enfim. Então, eu acho que a grande sacada é olhar para o que a comunidade quer e o que a gente pode oferecer. E aí você consegue fazer projetos pautados e que deem resultado. Porque às vezes a organização pensa num projeto tão bacana, mas a comunidade não vê nenhum benefício, não consegue se deslumbrar e falar, eu quero participar. Às vezes o projeto é fundamental, mas às vezes a comunidade fala, mas para nós eu não quero fazer isso. Né? Não faz sentido. Vou dar um exemplo. Aqui nós pensamos uma época para famílias fazer projeto, acho que era de corte e costura, não sei, outras coisas. E as famílias, só que nós pensamos, para que elas vão perguntar? Para eles, numa reunião de pais, fizemos uma votação, o que vocês querem? E os 3 itens mais votados, a gente faria o curso aqui para as famílias. E o mais votado, para nossa surpresa, foi artesanato, pintura em tecido, culinária e informática. Pintura em tecido. E aí a gente olha, qual é a expertise do município? É madeira. Não é? É um trabalho com madeira. Mas elas queriam pintura em tecido. E aí eu pensei, né? Olha o preconceito, como nós somos também, a gente não acredita muitas vezes nas coisas. Pensei, olha, será? Acho que essas mães não vêm, não vão evadir, mas nós vamos fazer o que elas estão pedindo. O curso que teve maior adesão foi culinária e artesanato, mais do que informática. Foi. E aí, de novo falar, é fazer um projeto que a comunidade quer. Não só o que a gente acha que eles precisam. Né? Então, é fazer esse levantamento. Não sei se eu respondi a pergunta. Perfeitamente. Conhecer a comunidade e a potencialidade e o que ela quer. Tipo, né? Não adianta a gente sonhar muito com algo muito necessário, mas que não é o momento que a comunidade quer. Não é nem que precisa, sempre precisa de tudo, toda ajuda é necessária. Mas o que eles querem, o que eles vão procurar. Informática é um curso excelente, computação, aprender a mexer com computador, gente. A ferramenta que hoje todos usam ou tem na mão. Tudo precisa de informática. Exato. Mas as mães, elas viram realmente a questão do artesanato, né? E a pintura em tecido como uma oportunidade de uma terceira renda, né? Isso. Entendeu? Mesma coisa culinária. Tanto eu saí daqui cheia de pano de prato de presente. que na formatura elas estavam com um prazer tão grande de ver todo aquele resultado, a mesinha lá com todos os panos de prato forrados, todos pintados por elas, delas que aprendeu a fazer bico de crochê, entende? Pra deixar ele ainda mais bonito. E elas pegaram, saíram vendendo, elas deram também de presente, né, pra gestão da instituição. Foi muito top, é muito enriquecedor quando a gente vê isso. E acho que tem uma questão também, o quanto a gente precisa aprender a certificar as pessoas. Sim. Então, é um voluntário? Certifique. É um parceiro? Certifique. É uma mãe que fez um curso? Certifique. Muitas vezes, para aquela pessoa, é o único certificado que ela vai ter.
E é o orgulho, viu? É porque quando você certifica uma pessoa, você está validando ela. Ou ela foi importante que ela conseguiu finalizar um processo, que muitas vezes ela não consegue. Para outra, é porque você reconhece que ele foi importante para a instituição. Né? Para o outro, você doou suas horas, a gente reconhece o seu esforço em estar aqui e contribuir com crianças e adolescentes. Então você está sempre validando, valorizando, né? Reforçando a importância da pessoa ou do profissional. Então isso é muito legal. A gente precisa fazer isso nos nossos projetos, também quando se diz em parcerias. Perfeito, né? Perfeito. Agora sim, na sua visão, como a pandemia afetou ou influenciou a dinâmica e o impacto dos projetos sociais nas comunidades? Falando agora da pandemia, que veio aqui devastando muita coisa. A pandemia prejudicou todo mundo. Nós, profissionais, né, ainda mais na dinâmica exaustiva que a gente tem, a gente teve que se reinventar em fazer coisas online. Olha aí, de onde surgiram os podcasts? Né? Essas aulas online. Foi por conta desses processos de isolamento. Eu vejo a pandemia sempre como uma catástrofe, mas a gente tem que olhar para as possibilidades que ela também gerou. Desse contato, a gente consegue falar com um monte de gente que está olhando a gente sobre projetos, pessoas que a gente não conhece, mas que pode olhar para cá e se inspirar e fazer alguma coisa diferente do que ela já está fazendo. Então, abriu portas. Porém, quando a gente fala de processos dentro das organizações, se for financeiro, trouxe vários prejuízos. As empresas tiveram uma baixa de lucratividade. E se ela tem uma baixa de lucratividade, automaticamente o investimento baixa também. É muito menor. Então, hoje em dia, é muito difícil você ver uma instituição que vai fazer um alto investimento em um projeto. Isso para as organizações é um problema. Porque se eu tenho um projeto, eu tenho uma equipe de um projeto, o projeto vai atender 800 pessoas, né, com 5 oficinas, que é o que já fazia antigamente. Mas a gente quer continuar fazendo, ainda mais agora, depois da pandemia. Mas hoje o investimento é 3 vezes menor do que a gente recebia antes. Então, tem esse problema. A gente tem que se esforçar muito mais, as organizações, diversificar muito mais as fontes de recursos para conseguir dar conta de fazer seus projetos. Isso vai ser um problema. Por outro lado, a gente conseguiu um olhar mais sensível para as necessidades da comunidade, que muitas vezes não é o que a organização faz. Outro exemplo aí, que a gente teve a parceria até da própria Gerando Falcões, no Instituto Girassol, foi de uma demanda. Qual era a urgência da pandemia? As pessoas sem emprego. Era a alimentação, a fome não espera. Né? E para isso foram destinados tickets, refeições, né? Várias refeições, que era um cartão alimentação, que foi entregue às famílias. Então, naquele momento, qual foi o recurso que entrou para dentro do Instituto? Nenhum. Mas qual o investimento que saiu para a comunidade? Mais de 500 mil reais. É muita coisa. É muito dinheiro. Então, as comunidades foram beneficiadas. Depois veio o Vale Gás. Qual o investimento para o Instituto? 0. Mas o Instituto, trabalhando para a comunidade, foi mais 300 mil reais investidos para a comunidade. Então, quando você olha para isso, você fala, puxa vida, é um baita investimento para a comunidade. Várias necessidades, olha as necessidades. E para isso que o Instituto também existe, para contribuir com o desenvolvimento local. Então, era necessário naquele momento. Mas para manter as contas da instituição, foi na base do voluntariado. Para manter a instituição viva. Inclusive, a única instituição aberta com atividades durante a pandemia foi o Instituto Girassol. Eu estou sempre trazendo o Instituto, sim, porque a referência também é aqui em Alagoas, né? No município de Boca da Mata e na região. Então, foi um momento bem difícil e que para a gente recuperar financiamento também foi difícil. Começou com financiamentos pequenos, até esse ano que a gente teve um maior número de financiadores, né, na instituição. Mas a gente ainda está nos reflexos da pandemia. Isso. Diga-se de passagem, ainda não passou. Viu? Vão perdurar ainda por um bom tempo. A gente ainda não tomou noção, em todos os âmbitos que você possa imaginar, do quanto essa pandemia afetou e mudou o nosso modo de vida muito rápido. Gerou muito impacto. E agora a gente tem outro problema, que é o aquecimento global. Isso. Né, a questão climática, que não é muito comum
em algumas organizações, trabalhar essa temática, mas eu acho que cada vez mais, dica, foquem nessa temática. Se você tem expertise, se você tem parceiros que tenham essa expertise, essa é a hora de fazer projetos nessa linha, porque a gente precisa reverter o quadro de forma urgente, né? Porque senão a gente não vai estar aqui nem para contar a história. E essa questão climática vai afetar a lucratividade de novo, e investimento na área social de novo. Então a gente precisa ficar atento aos sinais. É sempre ler o contexto. O que está acontecendo no mundo? Uma guerra na Ucrânia afeta a gente? Afeta. Com certeza. Diretamente. Então a gente pensa que não, mas isso tudo afeta e vai afetar o investimento. Se afeta um empresário, automaticamente a economia do Brasil vai impactar no tipo de investimento que vai gerar para as organizações, né? Então, é ficar bem atento com essas questões. Isso, aproveitar até dessas novas metodologias que têm surgido. A pandemia trouxe toda a desgraça que ela trouxe, mas ela permitiu que a gente visse que grande parte do que era necessário ser presencial, ou que tinha um tempo maior para ser feito, fosse feito online. Os computadores estão em parte para isso, celulares. A gente antes precisava, quem que fosse fazer um trabalho, precisava estar lá, fisicamente. Mas vendo que não é necessário que essa pessoa esteja lá, ela pode fazer um trabalho que impacte áreas maiores, remotamente. Quando for necessário, ela vai presencialmente e executa a sua ação. Então, vê que você pode usar isso tanto para arrumar uma formação, um voluntário que possa fazer algo online, ou até você mesmo formar-se online. Por exemplo, eu não tenho expertise em tratar com metodologias de plantio sustentável. Cursos existem na internet para isso. Você faz gratuitos, inclusive. Exatamente, preferencialmente gratuitos. Você pode se formar e aplicar isso. Na minha cidade, que foi até uma discussão que a gente teve nas formações, na minha cidade tem muito terreno baldio. É uma possibilidade. A população pode não estar vendo ainda, mas você levando uma formação, um workshop, esses terrenos baldios podem ser utilizados para uma determinada coisa, plantação. Você vai dar uma função ao terreno que está assim, função social, você vai gerar renda para a comunidade e você vai mobilizar eles em torno de um propósito, sustentabilidade. Aí você já abre olhares para outras coisas, coleta seletiva de lixos, uma consciência sociobiológica, uma consciência socioecológica, até posso dizer. Você vai integrando esse projeto e vai fazendo ele crescer. Quando você vai ver, você tem uma área em torno de sustentabilidade. Então, dá o primeiro passo, se forma, se capacita, corre atrás. Aproveita que tem muita oportunidade aí e está esperando ser agarrada. Certo? É muito interessante como tudo volta à palavra conhecer. Isso. Conhecer. Não é só estar vivendo algo, mas de fato é conhecer. Todos os dias. Você conhecer um pedacinho de onde você mora, um pedacinho de onde você vive, as pessoas com quem você está, para a gente ver aí quais são as necessidades e como que a gente pode investir tempo e investir o quê? Dedicação. Isso. Dedicação e trabalho, né? Para que a gente possa melhorar pelo menos aquele pedacinho de chão, como isso, o seu entorno, né? Onde você pode. Eu estou aqui pensando que a internet trouxe tantas possibilidades para a gente não consegue explorar nem um décimo do que a gente pode fazer. A gente, claro, como ela muda muito rápido, a gente não conhece, não consegue acompanhar essa tecnologia toda. Mas eu fico pensando aqui como é importante a gente se empenhar para conhecer alguns determinados assuntos, né? É entrar na internet, é navegar, mas aprender com o conteúdo, né? Não é olhar só aquelas notícias de Facebook, Instagram, Instagram, né, Márcia? E achar que é uma verdade absoluta, né? É olhar e ir atrás de informação de veículos corretos, né, confiáveis, olhar para informações. Para projeto eu preciso de informação. E preciso de sites, de instituições relevantes, confiáveis, né, dados oficiais. Então, busque também informação na internet para que você saiba falar dos assuntos, né? Não falem besteira. E aí eu falo isso já olhando para os projetos. A gente está falando de internet. Busque informações corretas para colocar nos projetos. Uma dica para fazer contexto é olhar as fontes. Vai lá no IBGE, vai lá nos dados do sistema do governo, né? Sistema de informação do governo. Vai lá no PNUD, né, tem um mapa de violência. Então, olhem dados corretos para colocar, né? Relevantes, e leiam também. Né? Entrem na internet, utilizem esse veículo para aprender com ele. Né? Para naufragar, para navegar na internet. Né?
Não é para livro para mim. Perfeito Vou adotar isso. Realmente utilizar o computador, a ferramenta, né, A nosso favor. Isso, ao nosso favor, né? Utilizar como meio de aprendizado. Eu tenho várias questões com a internet. Eu tenho várias questões com o trabalho online. E eu trabalho online. 80% do meu trabalho ele é feito online. Mas eu fico pensando, eu trabalho muito mais online do que eu trabalho presencial. Então, o quanto de demanda o trabalho online também levou para a gente. Porque eu posso ter pausas durante o dia. Mas o tempo de trabalho é muito superior ao que eu faria numa empresa. Na empresa eu entro às 8 e saio às 5, um exemplo. Se eu estou em casa, eu começo muitas vezes às 7 e vou até às 10 da noite. Então, o quanto isso também é viável. E aí eu volto a falar, a coisa online é tão boa, mas a gente precisa se organizar também. Tomar cuidado, né? Para não ser engolido por ela. Tem que ter cuidado para continuar tendo qualidade de vida, né? Exatamente. Questão importantíssima, né? Sim, sim. Que a gente se perde nos feeds que passam, como a Márcia falou. Com esse sentido, são leitura rasa sobre qualquer coisa da vida. Quando a gente podia estar entrando em uma leitura, um olhar diferente. Porque eu percebi isso quando eu vou visitar uma cidade que eu não moro, obviamente. Que quando eu chego na cidade eu percebo coisas muito únicas que provavelmente quem mora ali não percebe. Eu acho que a gente tem que trazer isso mais para o nosso dia a dia. Do ponto de vista de quem atua com uma instituição de impacto social. Olhe para a sua cidade, mas não como alguém só que mora lá. Olhe como alguém que mora e percebe essa cidade, as coisas. Você vai perceber que as coisas ganham cores novas e sentidos novos. Isso vai te trazer insights, ideias muito boas para o projeto ser relevante nesse sentido e também para você como ser social, ser humano. Você vai olhar para as coisas com mais empatia, com mais carinho e com mais certeza. Você não vai se perder na leitura superficial de que estou vendo a vida no modo automático. Isso. Eu fiz um trabalho em Moçambique, fiquei lá 4 meses. E eu recordo que quando eu voltei, com a cabeça toda cheia, porque a gente vê muita coisa, aprende muita coisa, muito diferente. E eu lembro que logo meses depois eu tive que ir para o Maranhão, no trabalho. As mesmas casas, os mesmos tipos de casas que eu vi nas aldeias de Moçambique, eu vi no interior do Maranhão. Isso me impactou profundamente, porque parece que a gente tem que ir para fora para ver coisas, né? Porque lá as dificuldades, nós temos as mesmas, gente. Nós temos as mesmas dificuldades. Nós só estamos em países diferentes. Então a gente também tem que cuidar para olhar para o entorno e falar, olha, o que eu vejo de positivo lá que a gente pode fazer aqui? E o que eu vi de dificuldade lá que a gente também tem aqui? É se inspirar nos diferentes lugares que a gente vai para poder trazer ideias, propostas para o desenvolvimento da comunidade, desenvolvimento local que a gente fala. Mas a gente tem sempre que olhar e falar, olhar para esses espaços, como você trouxe, Alan, e viajar, sair, sempre que possível. E eu sempre falo, dentro do Brasil, vai conhecer outras coisas do Brasil, tem tanta coisa boa. Vai conhecer, olha com outros olhos os locais. Conheça a comunidade, fale com as pessoas, e aí se inspire para trazer coisas novas para a sua localidade. Você é fundamental para transformar a sua comunidade. Não é o poder público que vai resolver os problemas da comunidade. É você enquanto pessoa, é você com o seu grupo de amigos, são vocês que vão fazer transformação. Não adianta eu me formar e achar, eu vou embora de Boca da Mata. Eu vou me formar e vou embora para não fazer nada aqui. Não, pensa assim, eu vou estudar e vou voltar para contribuir para a gente transformar a Boca da Mata em um local melhor para todo mundo, não é só para mim, mas é para todo mundo. É retribuir, né? Uma conversa que eu tive com o professor da faculdade. Poxa, vocês estão aqui, vocês pagaram algum dinheiro para estudar? Não, universidade pública. Então o que vocês devem é a população, que é quem paga os impostos para você estar aqui o dia inteiro estudando. Tudo bem que você não está aqui de graça, nem você não batalhou para isso. Mas que tudo que você está aprendendo aqui seja de retorno para alguma pessoa. Vou fazer meu trabalho de conclusão de curso sobre uma teoria, Não. Faça isso ser algo prático e gere retorno. Faça algo que a população principalmente entenda. Marcinha falou sobre a linguagem. Acho que também uma parte, voltando um pouco para frente, 2 para trás, 2 para frente, né? Quando você vai se comunicar com a comunidade, se comunique na linguagem que a comunidade fala. Isso. Você não pode falar como você falaria para um intelectual, alguém vivido, alguém que já viajou e conheceu, para uma pessoa que tem vivências, não poucas, mas diferentes.
Você tem que se adequar ao público. Você não vai ter que dizer aquilo, ai meu Deus, é porque isso aqui. Termos técnicos, exclua do seu dicionário. Fale a linguagem que as pessoas querem entender. Porque eu digo isso sempre. Coisas precisam ser ditas. Isso nunca vai sumir. Acho que o que muda é como. Como você vai comunicar o que você precisa dizer para o público. É o que faz diferença. É o que a gente tenta fazer aqui nos Provos Podcast. Eita, puxei, sardinha. Sempre, viu? Isso. E aproveitar, como você falou, a potencialidade que é da internet para trazer pessoas gabaritadas como Marcinha para a gente conversar na linguagem do povo, das pessoas da internet, como vocês entendem. Para vocês. Dê para realmente sugar tudo, né? Exato. Tudo. Isso. Tenho certeza que depois desse papo, vocês vão sair aqui, olha, com ideias. Gente, vamos fazer um projeto? Eu posso trazer mais um exemplo? Pode. De um projeto que eu fiz, lembrei agora deles. Projeto que eu fiz no Maranhão. É uma ilha dentro da ilha de Jacamim. E aí muitas pessoas da comunidade sem leitura, né, sem letramento. Letramento codificado, mas uma leitura de vida. A experiência deles era muito maior do que qualquer um de nós. E aí eu lembro da gente fez um projeto, a maioria não sabia ler, e aí nós fizemos um projeto e eu fui escrevendo. Eles falando, eu só fui codificando, a gente fala, né? Só escrevendo em tarjetas. Nós fizemos um projeto numa tarde, embaixo de um pé de manga. Maravilhoso. Foi um dos projetos mais bonitos que eu já fiz, eu acho, com eles. Na verdade, que eles fizeram, eu só estava lá mediando. Mas qual é a essência disso? É falar com toda a comunidade, eram 50 pessoas. Imagina, você levantando, o que vocês querem? O que vocês acham que é importante? E ali era uma questão de água potável. Eles têm um poço na comunidade, tinham. Um poço que estava secando. Eles tinham que furar outro. Mas tinha que ser outro com maior profundidade. Né? E aí, falei um poço artesiano, porque maior profundidade vem com água limpa. Né? Porque a ilha toda mar, e aí como é que você tem água potável? Então tinha que ser. Só que a comunidade era muito extensa. E as casas não tinham água. Então eles tinham que ir com balde para buscar no meio da comunidade. Isso é uma coisa muito africana. Que não tem água. A vila se constrói em torno, né? A vila se constrói em torno. E aí o poço que tinha era mais afastado. Aí o que eles queriam? E uma pessoa da comunidade falou, senhor, a gente queria que o poço ficasse no meio da comunidade. Era muito mais fácil. Aí a minha pergunta foi, e se a água chegasse mais perto de casa? Aí outra pessoa falou, será que a gente não consegue levar essa água do poço para dentro das casas? Se a gente fizer um encanamento, é possível? E o Márcio não sabia. Aí uma outra pessoa falou, é possível. Se a gente bombear a água, ela meio que vai para uma caixa e a gente consegue transformar em várias comunidades. Aí falou, mas aí um vai gastar mais que o outro. Mas se a gente colocasse uma torneira em cada casa? E aí quem pagaria o encanamento? Olha aí a questão do recurso. Eles falaram, cada um puxa e faz o encanamento da sua casa, da rede, do chão até a sua casa. A gente faz um projeto então, para construir, furar o poço e construir a caixa. E aí o encanamento cada um faz. E aí, mas e aí, tá? E aí, mas o material? Mas e a mão de obra? Ela falou, a gente pode fazer um mutirão. E aí nós escrevemos com isso um projeto de saneamento, aí, quase, né, de encanamento. A questão da água para a comunidade. Eles não foram aprovados nesse projeto porque um vereador fez uma emenda parlamentar e bancou o projeto. Então eles foram contemplados. Mas eu fiquei pensando, a gente pensa que é muito difícil escrever projeto. O que é mais difícil é a gente ter clareza do que a gente quer. Depois que você tem clareza, o que você quer resolver? Para quem? Isso vai demorar quanto tempo? Isso vai custar quanto? Isso é um projeto. Então não é a linguagem, né? A linguagem da comunidade, é o que a gente quer. Né? E a gente vai tentando traduzir, é isso mesmo? E sempre validando, é isso mesmo que vocês falaram? É, então vamos colocar aqui. É muito top. Se teve uma coisa que eu aprendi com ela, desde os primórdios, é que quando você escreve um projeto, você não escreve para você. Você tem que escrever para o outro. Por quê? Porque o outro vai ler e ele tem que entender. Então você tem que escrever um projeto e entregar para alguém que não participou da escrita dele. Tome, meu filho, leia. Conseguiu entender tudo? Veja se você conseguiu entender. Conseguiu entender?
Tá ótimo o projeto, não é assim, Marcinha? Eu já tô feliz, tá vendo? Já fiz minha parte, ó. Se uma pessoa entendeu o que eu fiz, então tá tudo certo. Tô sério. Pronto, mas é isso, minha gente, foi muito top, viu? Falar sobre projeto social, falar sobre impacto social. E olhando e vendo que nós somos frutos de um trabalho social desse. Exatamente. É incrível. E como hoje a gente impacta a vida de outras pessoas, né? A gente pode não ter noção do quanto ainda, mas no futuro isso realmente vai ser fruto de muito mais orgulho. Imagina. Gente, eu tenho Isso é um futuro breve, entendeu? Quando a pessoa olhar para você e falar, o que você me ensinou no curso de informática fez toda a diferença para eu conseguir esse emprego. Isso é um impacto, porque o resultado foi você ter ensinado. Isso. Se ele saiu daqui sabendo do que tinha que fazer informática, tinha as noções mínimas sobre como manusear os aplicativos, as ferramentas, quando ele vai e consegue, a partir do que ele conseguiu, que ele aprendeu, ele consegue um emprego, fazer uma faculdade, entrar numa faculdade nessa área, né, outro curso, ele fala, meu Deus, realmente o que eu fiz impactou diretamente a vida desse menino. Porque quando a gente olha para o projeto, eu tenho que olhar, ele deu resultado, o resultado é o final do projeto. Então eu fiz um projeto que tem começo, meio e fim, no final dele eu falei, deu resultado? Ele atingiu aquele objetivo que estava lá. Era ensinar informática, né, os programas básicos, o Word, Excel. Ele saiu, ele aprendeu? Ele atingiu o resultado. Agora, o que ele fez daqui 1 ano, 2 anos, isso é impacto. Se aquele conteúdo ainda serviu para ele daqui 2 anos, isso você impactou na vida dele. Então eu falo que as pessoas com que eu convivo impactam na minha vida, porque eu aprendo com você, eu aprendo com você, eu aprendo com você. E aí isso me fortalece para fazer outros projetos. Então quando eu saio aqui, que eu faço com você, não deu certo uma coisa, eu falo, eu não posso fazer isso de novo. Ou isso deu certo, então eu vou fazer isso de novo. Né? Ou olha, eu aprendi com eles que não é assim que fala. Tem uma palavra que está errado falar. Então eu não vou falar mais ela em outro local. Né? Então a gente vai aprendendo e fazendo diferente. É assim. Manter-se sempre aberto para aprender. Tem. Perfeito. Perfeito. Marcinha, muito obrigado. O papo foi uma delícia. Que Fluiu rápido. papo maravilhoso, diga aí. Eu que agradeço. Incrível. A oportunidade de estar aqui trocando com vocês, aprendendo com vocês. E conseguindo, se de alguma forma a gente conseguir contribuir com quem está ouvindo, com quem está nos vendo, já vai ser Toda certeza. Né, a cereja do bolo. Então, Marcinha, como a gente faz para te encontrar nas redes sociais? Então vamos lá. marciarodrigues.rdg e no Facebook, Márcia Rodrigues. Perfeito. A gente coloca o link pro Facebook lá na descrição. Pra facilitar, né? Isso, pra facilitar. Quem quiser, Marcinha, preciso de ajuda, o projeto dele. Meu Deus! Mais uma vez, a Marcinha disse, não escreve o seu projeto, ela vai ajudar você, Não. de alguma forma, a alcançar o objetivo que você busca. Eu não acredito em projetos escritos por uma pessoa para ser executado por outra. Agora, se você quiser mandar seu projeto para eu te dar uma dica, pode mandar. Meu Deus, já tô imaginando 600 projetos chegando pra ela. Jesus, a gente fez algo. A gente mandando pra ela. Assim, mas nós estamos na primeira, viu? O primeirozinho o nosso, tá? Olha, mas vem devagar, né? Me dá tempo para fazer isso. Perfeito. Flavinha, como é que fazem para te encontrar nas redes sociais? @flavialeticia.costa. Perfeito. Pra me encontrar, peraí, gente. Gente, tem todo o ritual, viu? Tem, sempre tem. É porque o meu Insta, quando eu fiz, eu esqueci que eu troquei uma letra. Era pra ser Alan Santos. Aí eu troquei o S por um A. Fica perto no teclado. Aí ficou Alan Santo. 98, certo? E pra nos encontrar e ouvir mais material sobre os profs, @osprofspodcast. Gente, certinho? vocês me encontram no @prof Carla Costa. Obrigada, Alan. Deixa ela que eu ela. ia citar agora, mas minha CEO não deixou faltar. Gente do céu, ansiosa. Deixa ela. E é isso, e encerramos por hoje, pessoal. Foi perfeito, foi maravilhoso, Marcinha. Muito obrigada, Alan, Obrigada. top. E até a Obrigado. próxima. Tchau! Tchau, tchau.